Aires. Olha, Cláudio, um outro assunto, né, que tem ganhado destaque aí nos últimos dias é em relação à construção de um presídio regional lá em Passo Fundo, seria uma cadeia feminina, que está gerando algumas discussões em relação ao local onde essa obra está sendo construída, a Prefeitura de Carazinho também se contrapondo a esse assunto. Então, agora nós temos entrevistado, Cláudio, vamos falar com o Matheus Vespe, o deputado estadual pelo PSDB, porque a FEPAM está afirmando que essa nova cadeia de Passo Fundo não apresenta as irregularidades ambientais, como já foi dito, e a Prefeitura de Carazinho, então, se mostra contrária à construção dessa cadeia. Deputado, seja bem-vindo, boa tarde. Queria que o senhor explicasse um pouquinho, primeiro, em relação a quais são os prós e contras, né, que está dando esse embate aí em relação a essa construção. Boa tarde. Uma boa tarde, Cláudio. Uma boa tarde, Carolina. Uma satisfação conversar com vocês e falar sobre esse tema muito importante que tem como reflexo os maiores investimentos no sistema penitenciário do norte do estado do Rio Grande do Sul, na nossa quarta região penitenciária, que envolve as cidades de Passo Fundo, Carazinho, Estremoso, Erechim, enfim, é a região que apresenta o maior déficit de vagas no sistema prisional do estado do Rio Grande do Sul. Não é de hoje isso, já fazem 20 anos que essa região apresenta um grande déficit de servidores e de vagas também no sistema prisional. É importante salientar que, ao longo dos últimos anos, as facções acabaram se infiltrando muito no interior do estado, principalmente da nossa região, se articulam muito dentro das instituições prisionais, que, cá entre nós, não servem nem para ressocializar detentos, que é uma das funções do sistema penitenciário, nem para dar segurança eficaz à população, na medida em que acabam funcionando como escolas do crime, já que a sua infraestrutura, em todas elas, seja no presídio regional do Passo Fundo, no Carazinho, não é assim em outros lugares do estado, podemos até citar como exemplo o presídio central, mas que acabam funcionando como escolas do crime, porque permitem, pela sua precária infraestrutura e superlotação, que as facções, os detentos, acabem se organizando dentro das cadeias e as facções acabem, muitas vezes, dentro dos presídios, comandando a própria criminalidade e, enfim, as ações criminosas na região. Por isso que é importante salientar que esse investimento ele é fundamental. Ele conta com uma contrapartida do Estado do Rio Grande do Sul de 10 milhões de reais e uma contrapartida do governo federal, recursos do DEPEN, de 8 milhões de reais. Mas mais importante que isso, e afirmar que é um investimento por parte do Estado do Rio Grande do Sul, é necessário salientar que fazem 17 anos que o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, atuando aqui por intermédio das suas comarcas em Passo Fundo e região, tem já autuado o Estado do Rio Grande do Sul com ações civis públicas exigindo do Estado medidas para dar mais vagas ao sistema prisional. Não é à toa que esse projeto de instauração de uma cadeia pública em Passo Fundo não é algo recente. Ele teve início no governo Ieda Crucius, inclusive no mesmo local onde hoje está sendo discutida e logo mais será iniciada as obras da cadeia pública feminina, em 2007, no governo Ieda Crucius, quando deu início a essa discussão. Até a obra começou, as bases sendo instauradas na época, mas por falta de recursos e a mudança de governo, depois com a eleição do governo Tarso Genro, enfim, foram interrompidas as obras. Mas desde aquela época, 2004, para ser mais preciso, o Ministério Público já tem uma ação civil pública contra o Estado do Rio Grande do Sul. E pasmem, desde 2016 ou 2017, o Estado já foi condenado a cumprir. Já em última instância, a ação tramitou, o Estado é condenado a cumprir e abrir vagas no sistema prisional. Então, aqui, antes de nós discutirmos uma política pública de investimento ou não, que acho que é importante, porque nós podemos discutir, é importante, não é importante, é necessário salientar o seguinte: o Estado está cumprindo uma decisão judicial. Eu escuto muitas opiniões sobre esse assunto do presídio, uns contra, outros a favor, mas ninguém fala do mais objetivo e concreto, que é uma decisão judicial tramitada em julgado, transitada em julgado, que faz com que o Estado tenha que cumprir essa decisão de executar políticas públicas que façam aberturas de mais vagas no sistema prisional. Inclusive, isso foi me dito até pelo secretário que articulou todos esses investimentos, que por diversas vezes o Estado esteve até incorrendo em risco de perder o recurso do governo federal, porque não aportava a contrapartida de 10 milhões de reais, e só conseguiu agora fazer essa contrapartida porque o Estado melhorou seu fluxo de caixa, fez reformas, como todos sabem, deu condições fiscais para o Estado fazer esse investimento de 10 milhões, mas por diversas vezes o Estado correu o risco de perder esse recurso. Mas veja só, ainda em outubro do ano passado, quando o secretário Facioli ainda comandava a pasta, eu conversava com ele sobre essa temática,
Imagina só o Estado descumprir uma decisão judicial. Mas transitada em julgado. Deputado, mas isso Poderia até levar o próprio secretário e o governador a incorrer em crime de improbidade administrativa. Então, do ponto de vista jurídico, antes de adentrar na questão política, que aí, obviamente, que do espaço democrático temos diversas opiniões, e estou aqui também para discutir sobre isso, é importante se levar o seguinte: afirmar que o Estado tem possibilidade de não cumprir uma decisão judicial, que inclusive já teve condições de ser executada em governos anteriores. Eu vejo que aqui o município de Carazinho se coloca contra, mas é de salientar que o chefe da Casa Civil no governo Sartori era o deputado federal Márcio Biol, que inclusive de Carazinho. Então, se acusa muitas vezes o governo Eduardo Leite de não fazer algo, mas cá entre nós, já no governo Ilda Cruz, a Casa Civil estava com o partido que hoje comanda Carazinho. O governo do Sartori, o deputado era de Carazinho. Então, aqui eu acho que mais do que falarmos das questões políticas, é importante salientar essa questão jurídica da decisão judicial. Com certeza, mas não, isso a gente sabe, né? Nas campanhas eleitorais, todos os prefeitos, todos os candidatos à prefeitura de qualquer cidade, não só do estado como do Brasil, colocam ali a segurança, colocam ali a educação e colocam ali também a saúde, né? Mas aí eu não entendo. Aí na hora de fazer um presídio, isso já é comum com todas as prefeituras, que ninguém, teoricamente, um local, uma cidade que acolhe um presídio, aquele local deveria ganhar, teoricamente, mais segurança, porque ali estaria um presídio, ali teria policiamento, ali teriam forças públicas da segurança. Quer dizer, eu não entendo essa aversão, essa ojeriza de todos os prefeitos, na hora de falar de segurança, todo mundo quer falar de segurança para prender, para ressocializar, como mesmo o senhor falou, mas aí na hora de tomar uma ação dessas, e a gente vê o governo do estado também cumprindo uma decisão judicial, é raro também isso, né? Porque o governo não é que nem o cidadão tem que cumprir. Agora, o governo cumpre se quiser. Então, é raro a gente ver isso. Louvável o governo do estado. Não estou falando do atual governo, isso aí é de praxe, nem governo municipal, nem federal, nem nada. O governo não precisa, é condenado a várias decisões judiciais e não cumpre nada. Então, agora que está tentando cumprir, eu não entendo daí qual é o problema da prefeitura não aceitar esse presídio, deputado. Cláudio, se você me permite complementar isso que você está falando, a questão do presídio e da infraestrutura em segurança é muito semelhante à questão da infraestrutura em rodovias. Todo mundo é a favor do investimento em rodovias, mas ninguém quer pedágio perto da sua cidade. Todo mundo é a favor de segurança, mas ninguém quer melhora no sistema prisional. Então, é difícil você querer um resultado sem ter que fazer as circunstâncias que possibilitam o resultado, que elas surjam também no cenário. Veja, você falou com muita propriedade, as pessoas têm uma impressão de que o presídio significa falta de segurança. O contrário, se nós pegarmos as cidades charqueadas, que tem inúmeras estruturas penitenciárias, ela é uma das que apresenta os menores índices de criminalidade, porque, juntamente com o sistema prisional, vai delegacia de polícia, efetivo para a brigada militar, vai mais segurança, não menos segurança. Mas, infelizmente, as pessoas talvez tenham ainda um preconceito sobre o que, de fato, um presídio significa na prática. Se as empresas querem, por exemplo, se instalar numa região, elas vão se instalar em regiões que têm menores índices de criminalidade, não maiores. E se, portanto, aqui na nossa região, isso já é um fato, embora a região aqui da 4ª Delegacia Penitenciária, do ponto de vista de segurança, apresenta os melhores índices do IRS Seguro, é também sabido que as facções estão adentrando aqui na nossa região, inclusive no município de Carazinho, e a gente precisa ter circunstâncias melhores de ofertar melhor segurança para a população. E eu escuto muitas vezes as pessoas dizerem: mas vai faltar vaga no hospital de Carazinho para o cidadão, porque o detento vai usar uma vaga do hospital. São argumentos que não têm nem pé, nem cabeça, em primeiro lugar, porque as cidades não são feudos. Tem gente de Passo Fundo que utiliza o comércio de Carazinho, como tem gente de Soledade que utiliza a saúde de Passo Fundo, gente de Erechim que utiliza a educação de Passo Fundo e vice-versa. E cá entre nós todos sabem que Passo Fundo é, do ponto de vista da saúde, o 3º PIB médico do sul do Brasil. Não é, na verdade, é as cidades que usam a estrutura de Passo Fundo e não o inverso. E claro que Passo Fundo se beneficia disso, Cláudia. Até aqui faço um apontamento, escutando a fala do prefeito Vanazzi anteriormente. Eu sei que alguns prefeitos salientam a questão da mudança dos critérios, por exemplo, do assistir, mas fato é que muitos hospitais da região metropolitana ganhavam recursos 3 vezes mais e produziam 3 vezes menos do que, por exemplo, o Hospital São Vicente de Paula, aqui em Passo Fundo, que é o hospital que segundo mais produz no estado, depois apenas da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Então, no fundo, são uma questão de discutir o serviço que está sendo prestado, a produtividade. Não quer dizer que os municípios que estão perdendo recursos da saúde não possam amanhã ganhar de novo, mas tem que produzir mais. E nesse sentido, voltando aqui à questão do presídio,
Me parece muito claro que os argumentos de que há dano ambiental, já não havia dano ambiental antes, porque a FEPAM já tinha feito laudo, já tinha toda a licença, mas eu vi que fizeram um movimento político, então a FEPAM, por uma questão de prudência, para não parecer até que está fechando os olhos para uma discussão, foi lá, fez novo laudo que apontou o que já estava apontado, que não tem dano ambiental algum. No fundo, se demonstra, de fato, uma discussão política, para não dizer aqui politicagem. Eu até lamento, tenho o maior respeito pelo município de Carazinho, muitos amigos lá, um respeito também pela gestão que está sendo exercida, mas lamento que se utilizem as redes oficiais da gestão, não é um perfil privado do Facebook de alguém, o perfil da instituição, município de Carazinho, para fazer uma acusação de cometimento de crime por parte do governo do Estado do Rio Grande do Sul, como se o governo estivesse fazendo um crime ambiental. Isso é tão estranho, porque se tivesse um cometimento de crime ambiental, o primeiro a estar preocupado em averiguar isso seria o próprio Ministério Público, que está há 17 anos, como falei, inclusive entrou com uma ação civil pública contra o Estado, querendo que saia essa cadeia, que está sendo prevista naquele local, não é de hoje, já fazem aí 17, 15, 14 anos, enfim, porque aquela é a única área disponível no patrimônio do governo do Estado do Rio Grande do Sul, na 4ª região penitenciária, para a construção de um presídio. Não teria nem sentido um Estado deficitário, que não tem dinheiro, abrir mão, deixar uma área ociosa, que é do seu patrimônio, para ir comprar outra área em outro lugar. Não teria nem sentido do ponto de vista fiscal, sem contar que do ponto de vista de agilidade e burocracia, seria abrir mão do recurso que já está empenhado no governo federal para o DEPEN, mas para essa área. Não adianta ligar agora para o DEPEN e achar que vai dar um carteiraço e não, amanhã vamos escolher outra área. Até porque, se fosse para ter sido feito isso, gestões que inclusive tiveram a participação de atores políticos de Carazinho poderiam ter feito isso, mas não o fizeram. Então, me parece, cá entre nós, não analisar os fatos e a realidade como ela é e simplesmente jogar para a torcida, dizendo que se é contra um presídio, que está querendo proteger a saúde da população, sendo que a própria FEPAM, que é o órgão técnico, não tem dano ambiental algum. Agora, deputado, né, como o senhor bem disse, a FEPAM então afirmou que não tem irregularidades, inclusive nossa produção tem tentado contato aqui com a Prefeitura de Carazinho, né, demorou para a gente ter uma resposta, eles devem nos próximos dias conversar com a gente também. Feito isso, né, agora definido que não tem irregularidades, os próximos passos, só para a gente finalizar, né, o que acontece a partir de agora, então? Na verdade, o que está faltando é a assinatura do contrato. A empresa ganhou uma licitação, foi homologada essa licitação, não teve problema algum, e agora tem que assinar o contrato e depois de assinado o contrato é emitida a ordem de serviço. O que se estava aguardando para a assinatura do contrato é exatamente esse novo laudo da FEPAM, para exatamente, no fundo, confirmar aquilo que já estava confirmado. Então, isso demonstra mais uma vez o interesse do Estado em averiguar todos os detalhes. Acho que a gente está tratando isso com muita seriedade, tranquilidade, não uma forma de que alguns estão dizendo assim, como se o governo estivesse botando goela abaixo, uma coisa ruim na comunidade. Acho que não é por aí, não se faz política pública dessa forma. E eu acredito que nos próximos dias o governo do Estado vai findar a assinatura do contrato e emissão da ordem de serviço para início das obras e talvez até uma possibilidade no final do mês, quiçá, ou no início do próximo mês, o próprio governador, se não ele, secretário, com certeza, vir a Carazinho a Passo Fundo, quase no limite do município de Carazinho, para dar início a essas obras. Tá certo. Deputado, muito obrigado, deputado Matheus, por conversar com a gente. Vamos continuar acompanhando, ficamos aqui à disposição, tá bom? Muito obrigado, Cláudio. Apenas aqui para complementar, eu sei que muitas vezes o poder público não tem costume de cumprir decisões judiciais, mas se eu fosse o secretário, eu não queria botar minha assinatura no descumprimento de uma decisão judicial. Depois, sabe como é, cada vez mais o judiciário tem sido ativo aí até mesmo para buscar o patrimônio de agentes políticos que não acabam agindo de acordo com a lei. Então, eu espero que tudo saia de acordo e que se cumpra essa decisão judicial da melhor forma possível. Muito obrigado pela oportunidade, um abraço a vocês e parabéns pela comunicação. Obrigado, deputado. Com certeza, né? Com certeza. A gente vê realmente o deputado falando ali, a gente vê a situação difícil do governo, qualquer prefeitura, também município e estado cumprir uma decisão judicial. Agora a gente está vendo aí, lembrando que estamos também à disposição da prefeitura de Carazinho e a gente está vendo aí um protesto contrário à instalação do presídio. Eu só fico me perguntando, como eu perguntei para o deputado também, na hora da campanha, a segurança está ali junto com a saúde e com a educação. E aí, prefeito de Carazinho, estamos à disposição aqui. Outra coisa também, usar também as redes sociais oficiais também de Carazinho para falar mal do governo do estado, aí também já está meio que virando moda, né? E aí vamos fazer o que com a segurança? Vamos colocar os criminosos da região aonde? Em qual região? Então não adianta, cada um tem que fazer a sua parte. Já é uma novela para o governo federal e para o governo do estado construírem um presídio.
Já é uma novela. A gente tem os recursos liberados agora, aí o prefeito de Carazinho, a administração de Carazinho não quer colocar o presídio lá. Pô, mas qual é o problema? Qual é o problema? Vai ter mais segurança, como o deputado estava falando, isso é verdade. A gente tem encharqueadas ali, o índice de criminalidade ao redor no município caiu, porque tem polícia, viatura passando para um lado e para o outro dia e noite. Aí não tem como, né? Então, e se questionavam a questão da FEPAM e caiu por terra, porque de fato não tem irregularidade, precisamos de argumentos reais, né, Cláudio? Exatamente. Que comprovem uma necessidade de que isso não aconteça. Mas a segurança... Mas se não temos, se a gente não tem, então realmente a gente precisa, né, ter mais informações. Continuamos com o canal aberto, né, para o município de Carazinho poder falar aqui o que pensa, quais as suas motivações também para isso. Então a gente fica à disposição. Esse protesto que a gente mostrou aí reuniu cerca de 300 pessoas, foi um protesto feito na rodovia e acabou ali também muitos motoristas chegaram e participaram desse ato realizado, então, que era justamente, né, de lideranças contrárias à localização desse presídio feminino aí que deve ser instalado na região. Que as criminosas de Carazinho e região vão para onde, prefeito? Vão para qual região? Cada um com seus problemas, né? Vão fazer parte da solução e menos só fazer parte do problema. Mais fácil, né? Mais fácil. Aí não dá. Aí não dá. É só problema, só problema. Vamos ajudar. Solucionar. Me ajuda aí, né? Como diz o outro lá. Agora, 4 horas e 28 minutos, intervalo.